Oh, great. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Bom dia. A paz do Senhor a todos. Vamos para mais uma live em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Seja um dia abençoado para nós. Que Deus possa nos abençoar muito nesse dia em nome de Jesus. Você que está aqui, que é a primeira vez, deixa eu me apresentar, Profeta Lucas Jerônimo. Eu estou trabalhando aqui na internet há mais ou menos 3 meses e pouquinho. Eu ensino pessoas a ouvirem a voz de Deus, ensino pessoas a se conectarem com Deus de maneira profunda. Aqui você vai aprender muitas coisas que vai confrontar muito o que você aprendeu até hoje, porque você vai aprender conteúdo de maneira espiritual e não de maneira carnal. Ninguém pode andar de maneira espiritual se não for espiritual. E você precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito. E também precisamos de ter e andar de maneira espiritual. Amém? Então, eu também pastorei uma igreja aqui em São Paulo, chamada Êxodo Church, na zona sul de São Paulo. Então, vamos aprender muito aqui juntos, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Você que é novo aqui na live, você vai aprender muito aqui, em nome de Jesus. Tudo bem? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa live, por mais esse período que Deus vai aqui nos prestigiar, né? Nos permitir estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra dele, porque a palavra é dele, tudo vai voltar para ele. Nós não temos nada, não somos nada. Dependemos totalmente do amor dele, da glória dele, do poder dele, para que nós possamos continuar nessa terra. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Eterno Deus, obrigado, Pai, por essa manhã na tua presença. Te damos a honra, Senhor, te damos a glória e o louvor. Pai eterno, se pecamos contra ti, falhamos contra o teu santo nome, nos perdoe, Jesus. Queremos hoje, Pai, nessa live, sairmos daqui, Pai, totalmente mudados, transformados, edificados. Nós queremos, Pai, sair dessa live com algo novo, Senhor. Um conhecimento novo, algo que vai transformar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, em algo, Senhor, totalmente a semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador.
Obrigado, Senhor, porque o teu amor tem se aperfeiçoado em nós, o teu amor tem feito, Senhor, com que nós cresçamos. O teu amor, a tua liberação, Senhor, de conhecimento sobre nós, tem nos feito crescer. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. O pessoal que entrou aqui na live agora, né, falando que está precisando de alguns pedidos de oração, né? Nós vamos orar, queridos, amém? Nós vamos estar orando no final da live, se assim o Senhor nos permitir. Nós vamos estar orando sobre a vida de vocês. Lembre-se de uma coisa, amados. Lembra de uma coisa. Boa parte, sim, das nossas lutas nessa terra são espirituais. Boa parte delas são espirituais. São batalhas espirituais que nós vamos enfrentar contra Satanás e seus demônios. Mas nem todas são espirituais. Boa parte da nossa luta nessa terra é decorrente da nossa própria falta de postura, própria falta de aperfeiçoamento, própria falta de conhecimento, própria falta de dedicação, a própria falta da ação. Tudo isso faz com que a gente se enfinhe também em problemas. Então, eu quero já deixar claro aqui para vocês que nem tudo nessa vida nós resolvemos com oração. Sim, é isso que você está ouvindo. Nem tudo nessa vida nós resolvemos com oração. Boa parte das nossas lutas e adversidades tem que ter esforço seu. Deus, ele vai trabalhar junto com você. Ele não vai fazer por você. Ele vai trabalhar junto com você. Se você se dispor, se você estiver na presença de Deus, se você buscar santidade, ele vai trabalhar junto com você. Mas é necessário que você tenha ação. Amém? Ação. Tem pessoas que querem mudança e não saem do sofá. Você não vai ter mudança nenhuma, querido. Você não vai mudar em nada. Amém? Não vai ter mudança alguma sobre sua vida, porque você quer sombra e água fresca. Você tem que sair da sua zona de conforto e ir para cima. Os vencedores nessa vida, detalhe que eu estou falando aqui de problemas que o homem pode vencer com a força dele em auxílio do Senhor. Eu não estou falando que todas as nossas lutas são carnais, são biológicas e físicas. Eu estou falando que nós temos lutas tanto biológicas quanto espirituais. E nós precisamos aprender sobre isso, porque tudo hoje... Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu sou um profeta do Senhor, o Senhor me usa muito em revelação, o Senhor me usa muito nos dons espirituais, eu tenho muita visão, eu tenho interpretação de sonhos. Sim, o Senhor me capacitou e me muniu com tudo isso. Mas eu não considero tudo espiritual. Nem tudo é espiritual. Existem problemas que nós passamos por falta da nossa própria falta de postura, a nossa própria falta de maturidade. Amém? O próprio apóstolo Paulo disse, aquele que não trabalha não coma. Se você não estuda, se você não busca, se você não se desenvolve, querido, você não vai crescer para lugar nenhum. Você vai crescer só para baixo. Essa é a mais pura verdade. Então, pare de espiritualizar tudo e também pare de carnalizar tudo. Tem um equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Amém? Espero que você entenda isso. Eu sei que existem batalhas espirituais, Efésios capítulo 6, 1 Coríntios, a Bíblia diz isso. As nossas lutas não são carnais, as nossas guerras não são carnais, mas entenda isso. Existe uma vida nessa terra. Você não é só espiritual, você também é carnal. Você tem uma vida aqui. E existem posturas que você deve ter aqui para que você consiga ficar de pé nessa terra. Amém? Então existe sim a parte espiritual, mas nem tudo é espiritual. Muitas batalhas que você enfrenta é física, porque você não corre atrás. Você não vai para cima, você não avança, você não quer crescer, você é preguiçoso. Você é ocioso. Amém? E eu vou falar uma palavra pesada aqui. Muita gente é vagabundo. Essa palavra é pesada, mas é a verdade. Muita gente é vagabundo. Não quer crescer. Quer ficar só em casa. Se apoiando no pai, se apoiando na mãe. Você é vagabundo, querido. Infelizmente, essa é a palavra. O que é um vagabundo, querido? Alguém que não quer nada da vida. Essa é a realidade. Alguém que não quer crescer, não quer evoluir. Você que é pai que está aqui, não corre atrás para dar o melhor para o seu filho. Você que é mãe, não corre atrás para dar o melhor para sua filha. Para os teus filhos. Você que é filho, não quer sair da zona de conforto, quer ficar na sombra do pai, na sombra da mãe, querido, vai desenvolver. Vai crescer e para de jogar isso na conta de Deus, que Deus não tem culpa de quase nada das suas ações. Deus permite algumas lutas na nossa vida para nos aprovar. As lutas que Deus permite na nossa vida é para nos fazer crescer. Nunca é para te provar, para te deixar no chão. Isso não existe.
Eu não sei o que você tem aprendido lá fora, mas as lutas que nós enfrentamos da parte de Deus são lutas que Ele quer nos promover, não nos fazer sofrer. Amém? Então pare de colocar desculpa nas coisas de Deus, para de colocar desculpa em Deus, porque a culpa é tua. Você que não sai do seu sofá, você que não vai avançar, você não vai fazer uma faculdade. Querido, eu estou na minha 3ª pós-graduação. E ano que vem eu vou iniciar a 4ª pós-graduação, na verdade uma nova formação acadêmica. Eu estudo o tempo inteiro, eu não paro de estudar, eu amo estudar. Eu não me contento em ficar somente com um pouco de conhecimento. Por que Deus me prospera? Por que Deus me abençoa? Porque eu corro atrás. Eu faço por onde? Eu não fico dependendo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A única coisa que cai do céu, querido, é cocô de pombo e chuva. Mais nada. Nada cai do céu mais. É só cocô de pombo e chuva. Corra atrás da tua vida, corra atrás dos seus sonhos, seus objetivos. Você quer crescer profissionalmente? Vai desenvolver, vai estudar. Você quer desenvolver espiritualmente? Vai estudar e vai buscar em Deus. Para de ficar se apoiando nas pessoas, isso é errado. Isso é errado. O próprio Deus, ele colocou na palavra dele, aprenda com a formiga, preguiçoso. Aprenda com a formiga. Ela trabalha, trabalha, trabalha o verão todinho para que no inverno ela possa colher daquilo que ela trabalhou. Você nunca vai colher de nada que você não plantou. Quem não planta não colhe. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo isso aqui. Isso aqui é a Bíblia que diz. É algo tão simples, mas que as pessoas estão acomodadas e querem crescer com Deus sem ter um pingo de esforço, queridos. Isso não existe. Isso não existe. Minha esposa, ela está indo para... ela está concluindo agora a 3ª pós-graduação, vai pegar o diploma dela agora. Gente, nós estudamos muito. Você me vê aqui, às vezes, falando muita coisa importante. Nossa, o profeta é sábio, sim. Boa parte do meu conhecimento é espiritual, mas também eu corro atrás. Eu corro atrás. Então, nada vai cair do céu, querido. Isso não existe com Deus. Na verdade, Deus não abençoa pessoas ociosas, pessoas preguiçosas. Você não vai receber nada de Deus. Você tem que ter fé, sim, mas você também precisa correr atrás das coisas. Você precisa correr atrás das coisas. Vai correr atrás. Para de ficar jogando na conta de Deus o que é você que tem que pagar. Você que tem que correr. Muita gente chega para mim e fala assim, profeta, minha vida financeira está muito ruim. Nossa, eu não avanço. Mas por que você não avança? Você estudou? Você está buscando conhecimento? Está fazendo um curso? Está se capacitando? Está buscando crescer mentalmente? Porque o dinheiro, ele não é físico. Eu vou te ensinar uma coisa aqui, depois a gente pode falar sobre prosperidade e dinheiro. O dinheiro, querido, não é físico, o dinheiro é mental. O dinheiro começa aqui dentro, para depois estar no teu bolso. Começa na tua cabeça. Quando você muda a tua cabeça em relação ao dinheiro, o dinheiro começa a surgir através das suas ações e a tua busca constante pela presença de Deus, a tua conexão com Deus, ela vai te ajudar a viver uma vida próspera. Amém? Glória a Deus. Então, a partir de hoje, pare de ficar orando e comece a ter mais ação. Comece a agir mais. Eu ensinei para você aqui no passado que Moisés, ele tentou aplicar esse princípio de oração para tudo, só que há momentos que você não deve orar. Há momento que não é momento de orar. Para quem não sabia disso aqui, há momentos que não é momento de orar. Quer que eu te provo na Bíblia? Eu te provo na Bíblia, meu irmão. Tudo que eu falo aqui é com base bíblica. A Bíblia diz que quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, o povo do Egito atrás, soldados, cavalos, carruagens de guerra do Egito, e Moisés para diante do Mar Vermelho e fala assim, Deus, me ajuda, e começa a orar, e Deus fala para ele assim, por que você está falando orando a mim, você está querendo se comunicar comigo agora? Eu não quero que você ore. Diga o povo que marche, diga o povo que avance. Por que você está orando para mim? Por que você está querendo falar comigo? Agora não é momento de falar comigo, agora é momento de avançar. Há momentos, querido, que não é momento de você ficar orando, mas de agir. O que é oração? É orar mais ação. Oração. É você ter ação na tua vida. É você buscar correr atrás daquilo que você quer almejar. Profeta, eu queria tanto uma casa. O que você está fazendo para comprar essa casa? Profeta, eu queria tanto um carro. Não consigo comprar um carro. O que você está fazendo para comprar esse carro? Profeta, eu queria tanto uma moto. O que você está fazendo para ter essa moto? Está juntando dinheiro? Está parando de gastar com besteira? Existem muitas coisas, querido, que nós queremos que Deus faça por nós, que Ele não vai fazer.
a menos que você tome a iniciativa e tome ação naquilo que você precisa fazer. Deus, ele trabalha com o homem. Ele trabalha junto com o homem. MSP perguntou aqui, profeta, ponto de interrogação e deu gargalhada. Qual que é a dúvida? Qual que é a graça? Não estou vendo graça. Qual que é a graça aqui? Ninguém está aqui contando piada. Ninguém está fazendo um show de humor aqui. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Eu vou concluir aqui e vou entrar no conteúdo que Deus quer que eu ministre para você hoje, do qual nós estamos falando aqui sobre corpo, alma e espírito durante uma semana ou mais já. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não vou nem responder, gente, para que não perca o foco aqui, tá bom? Eu vou seguir com o conteúdo. Amém? MSP, se você não acredita que eu sou um profeta do Senhor, ou não concorda com o profeta, saia da live, meu irmão. Vai procurar o que fazer da vida, 9h20 da manhã. Vai trabalhar, fazer alguma coisa. Eu estou trabalhando para o Senhor aqui. Tudo bem? Vamos deixar combinado assim? Você não quer aprender, é só sair da live. Simples assim. Vai perturbar outro, cara. Você não tem família para cuidar? Não tem filho para cuidar? Não tem esposa para cuidar? Possivelmente não. Possivelmente não. Vamos seguir aqui, amados. Vamos lá. Ah, então tá bom. Tá com a vida ganha. Parabéns. Vida ganha não significa salvação ganha. Será que você tem salvação? Seu dinheiro você não vai levar para o inferno. Eu vou seguir com o conteúdo aqui, amém. Tudo bem, queridos? Vamos seguir com o conteúdo que é mais importante? Eu quero que você entenda uma coisa, presta bem atenção. Eu quero que você entenda. Nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito, correto? Estamos falando nos últimos dias sobre corpo, alma e espírito. Nós falamos que o corpo humano é somente uma casca. Nós falamos que o corpo humano é somente o nosso veículo. O nosso corpo, ele tem um destino debaixo da terra. Ninguém vai fugir dessa verdade, dessa realidade. O que é o teu espírito? O teu espírito é a vida, é o que dá vida ao teu corpo. Sem o espírito, você não teria vida. Sem espírito, você é somente um cadáver. O espírito, que é uma parte imaterial do seu ser, ele te dá vida ao teu corpo. Profeta, tudo bem, você falou do espírito, falou da carne, falou do corpo, agora, e a alma? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que nós precisamos conservar íntegros o nosso espírito, a nossa carne, o nosso corpo e a nossa alma. Eu quero que você entenda uma coisa. Presta bem atenção. A parte mais importante do teu corpo, do teu ser como um todo, não é o teu corpo e não é o teu espírito. A parte mais importante em você, a parte mais importante é a alma. É a tua alma que Deus tem interesse. É a tua alma que os demônios têm interesse. É por isso que há uma luta constante entre essas duas forças espirituais, o reino de Deus e o império das trevas, lutando para te levar e conquistar a tua alma para essas duas atmosferas ou ambientes espirituais. Elza disse que espírito e alma é a mesma coisa, não é? Leia a tua Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vou repetir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. É só ler a Bíblia, minha irmã. Fique com a Bíblia, não com o que você pensa. Fique com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém? Vamos seguir aqui. Presta bem atenção. Já falei sobre a mortalidade da alma, isso aí é uma mentira. Isso não existe. A alma, ela tem um destino eterno. Presta bem atenção aqui. Escute. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que Deus, ele quer alcançar as almas. Provérbios diz que aquele que ganha almas é sábio. Aquele que alcança almas a Deus é sábio. A Bíblia diz também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que eu acabei de citar, que nós precisamos conservar íntegro
o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Ou seja, essas três partes do nosso ser, o que forma o ser humano, precisa de ser limpo e purificado. Eu quero que você entenda isso de maneira profunda, preste atenção. Existem pessoas que acreditam que elas só estão pecando na carne. Ou seja, se eu não me deitar com uma outra mulher, eu não estou em pecado. Se eu não ir para pornografia e masturbação, eu não estou em pecado. Se eu não ir lá e bater no meu irmão, eu não estou em pecado. Se eu não ir lá e xingar o meu irmão, eu não estou em pecado. Presta bem atenção. O pecado, querido, ele não é só na carne. Por isso que o apóstolo Paulo diz, há pecado que nós cometemos no corpo e há pecados que nós cometemos fora do corpo. O que significa isso? O pecado fora do corpo, o pecado que nós cometemos extra-corpo, é com a alma. Nós demos alguns exemplos aqui nas lives passadas sobre alguns pecados que nós cometemos com a alma. Por exemplo, a falta de perdão. Quando você não perdoa o seu irmão por algo que ele fez com você, a Bíblia diz que o teu pai que está no céu também não vai te perdoar. Ou seja, esse pecado não é no corpo. Esse pecado é na alma. Quando a Bíblia diz, por exemplo, irai-vos, mas não pequeis, não permita que o sol se ponha sobre a sua cabeça. Esse pecado é com o corpo ou com a alma? Esse pecado é com a alma. Presta bem atenção aqui. Vou dar outros exemplos. Quando eu cobiço, Jesus ele disse, aquele homem, aquele que olha para uma mulher e cobiça ela em seu coração, deseja ela em seu coração, já adulterou com ela. A pergunta que eu faço é, esse adultério foi carnal ou foi com alma? O que nós chamamos na teologia de almático. Esse pecado foi com a alma ou esse pecado foi com o corpo? Responda aqui. Jesus nunca entrou numa igreja e nem pediu para que ninguém construísse igreja, mas ele também não impediu, correto? Ele não mandou, mas também não impediu. O que é uma igreja? Pessoas, não é templo. É só ler sua Bíblia. Vou perguntar de novo. Esse adultério que eu acabei de falar aqui, esse adultério, ele é alma ou é corpo? Esse adultério é alma. Por que é alma? Porque ele não se deitou com a pessoa, mas foi dentro da sua alma, ele desejou aquela pessoa dentro do seu coração. Amém? Deixa eu só responder esse irmão aqui, gente, porque é muita falta de sabedoria, eu preciso responder, tá? Jesus não pediu para ninguém construir igrejas, ele não frequentava igrejas. Quem disse que Jesus não frequentava igreja? Qual que é a Bíblia que você está lendo? Jesus ia para a sinagoga o tempo inteiro para ler o profeta Isaías. Jesus ia com seus discípulos para a sinagoga, ele curou pessoas na sinagoga. Quem disse que Jesus não foi para sinagogas? É só ler tua Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Fale menos de você, leia mais tua Bíblia. A igreja em Atos capítulo 2 se reunia nos domingos. Não é igreja, mas é um local específico onde pessoas se reúnem para ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Vou seguir com o conteúdo aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós estamos desejando coisas deste mundo, querido, que foge do padrão de Deus, que foge do padrão do Senhor, presta bem atenção. Gente, fica tranquilo, tá? Se continuar atrapalhando aqui na live, eu vou bloquear. Não perca tempo respondendo nem ninguém aqui. Deixa que eu respondo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só responder isso aqui, gente, porque é muita imaturidade. Eu não consigo entender quanta imaturidade. Gente, eu estudo a Bíblia há 12 anos. Tudo bem? Eu estudei teologia, eu sou formado em uma série de atuações. Eu sei o que eu estou ensinando para vocês. Quem não concorda é só sair da live, não tem o que fazer. Amém? Tudo bem? Quem não sabe que sinagoga não é igreja, eu falei isso aqui. Saiu isso da minha boca. O que eu falei? Eu falei que Jesus ia para a sinagoga também com um conjunto de pessoas para adorar e para meditar nos profetas, na leitura bíblica da palavra. Eu não falei que a sinagoga é a igreja. Assim como Jesus tinha o hábito de ir com pessoas para a sinagoga, com os seus discípulos, nós temos o hábito de ir para a igreja. Um local chamado templo, aonde nós nos reunimos como igreja. Tá claro isso aqui?
Tá claro isso aqui para vocês? Ficou claro? Se não ficou claro, eu vou desenhar. Eu vou pegar um papelzinho aqui e vou desenhar para vocês. Tudo bem? Beleza? Então, show de bola. Eu vou seguir com o conteúdo. Maravilha, queridos? Vamos seguir com o conteúdo. Eu quero que você entenda uma coisa. Presta bem atenção. Gente, eu confesso que minha língua coça para debate. Eu confesso isso para vocês. Eu tenho que confessar isso. Isso é um mal de profeta. O profeta, ele não aceita desaforo. Ele precisa mostrar a verdade pela palavra. Ele é íntegro, tá? Eu só vou responder esse Lobo Santos aqui, que ele não lê Bíblia. Leia Atos capítulo 13, versículo 1. Leia Atos capítulo 15. A Bíblia diz que depois de João Batista, desceram grupos de profetas a Jerusalém. Tinha vários profetas depois de João Batista, como Judas, Silas, Ágabo e muitos outros. É só ler a Bíblia, Lobo Santos. Você não lê a Bíblia, por isso que você, infelizmente, está falando besteira aqui na live. Amém? Vocês estão falando besteira. Tudo bem? É só ler a Bíblia. Leia a tua Bíblia. Não fala o que você aprendeu com alguém da internet. Leia a Bíblia. Eu dei os textos aqui. Vai lá, abra a tua Bíblia agora e vê se não existem profetas nos dias de hoje. Leia também mais um texto aqui de brinde para você. Efésios capítulo 4, versículo 11. Quando Jesus subiu ao céu, ele enviou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo bem, gente? Tá claro para vocês isso aqui? Eu tenho que responder, amados, por quê? Senão fica parecendo que essas pessoas que não têm conhecimento de Bíblia estão corretos. Então eu tenho que ensinar a verdade. Tudo bem, amados? Eu não estou fugindo do conteúdo. Eu preciso ensinar a verdade. Como profeta do Senhor e pastor, presidente, fundador de uma igreja aqui em São Paulo, eu preciso ensinar a verdade. E Deus vai me cobrar se eu não ensinar a verdade. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção demais. Então, leiam as suas Bíblias. Eu dei os textos. Agora escolha. Fica com o teu entendimento ou fica com a Bíblia? Aí agora a sua responsabilidade é sua. Show de bola? Bênção. Maravilha. Sim. Sister Mega, ela postou aqui. O profeta está respondendo a outras pessoas, mas ele também está ensinando a gente. Maravilha, exatamente isso. Eu estou respondendo e o foco é ensino. Jesus não pediu para ninguém pedir dinheiro para construir igreja. Sim, mas eu falei que Jesus pediu isso? O que tem a ver com o que a gente está falando aqui? Alguém está falando de construir igreja? Não importa se uma igreja se reúne numa praça, se uma igreja se reúne num templo, se a igreja se reúne numa casa, porque nós aqui cremos em igrejas nas casas. A igreja que eu pastoreio, a igreja que nós trabalhamos juntos, é nas casas. Então nós vamos de casa em casa, pregamos o evangelho de casa em casa, como Jesus fez. Amém? Glória a Deus. Então, ninguém está falando de construir aqui, meu irmão. Você está misturando as bolas. Você está indo por outra linha que não tem nada a ver com o que a gente está falando. O que a igreja decidir como uma comunidade de fé fazer, é a igreja que decide. Se a igreja quer construir um local para eles adorarem, qual o problema? Se a igreja quer construir adorar numa casa, qual o problema? Amém? Não tem templo. Eu falei que é para ter templo. O que eu acabei de falar? A igreja ela pode se reunir em qualquer lugar, não importa. Por que nós nos reunimos num templo? Porque é mais tranquilo. Você tem um local fechado para você poder ensinar, para você poder pregar, para você poder adorar. Se você faz isso numa praça, vai ter barulho, correto? É só usar a cabeça, gente, pelo amor de Deus. Ninguém está falando para ter templo. Isso é uma escolha da igreja. Fazemos isso como uma escolha, um hábito, para ficar mais tranquilo. Não tem nada a ver de obrigatoriedade. Ninguém falou disso aqui. Jesus não falou disso. Os apóstolos não falaram disso. Amém? A igreja se reúne onde ela quer. Se nós escolhemos nos reunir nesse espaço geográfico, qual que é o problema? Já falei que eu não concordo com dízimos, já falei que dízimos são da antiga aliança, não tem nada a ver conosco. Já expliquei isso aqui, não vou explicar de novo. Aqui na igreja nós cremos 2 Coríntios capítulo 9, ofertas voluntárias. Amém? Ofertas voluntárias.
contribuições voluntárias. Eu não creio na obrigatoriedade do dízimo. Já ensinei isso para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Para dar... Não, minha irmã, não estou dando atenção para eles. Eu estou respondendo para vocês aprenderem. Tudo bem? Eu estou respondendo, mas eu também estou ensinando. Glória a Deus. Meu irmão falou assim, por que a Bíblia diz que o profeta só vai até João Batista? Peraí, então está tendo outros profetas, a Bíblia está se contradizendo? Não, meu irmão. É só abrir a cabecinha. Abre sua cabeça para você aprender. Vamos lá, deixa eu te ensinar aqui. Você é seu professor de escola dominical aqui. Deus fez duas alianças com a humanidade. Uma aliança feita por meio de Abraão e por meio de Moisés, e uma aliança feita por meio do sangue de Cristo. Não é isso que Jesus disse? Esse é o cálice da nova aliança. Amém? Ou seja, a aliança feita pelo sangue de Cristo, houve nova classe de profetas. De fato, o último profeta da antiga aliança foi João Batista, mas da antiga aliança. Nós estamos falando de uma nova aliança. Na nova aliança, nós temos apóstolos. Tinha apóstolo na antiga aliança? Não. Tinha pastor de pessoas na antiga aliança? Não. Tinha mestres na antiga aliança? Não. Então não misture as bolinhas, tudo bem? Aliança mosaica é uma coisa, aliança com a igreja é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? Deu para entender agora? Então sim, João Batista foi o profeta da antiga aliança. Amém? Ele profetizou sobre Jesus, foi o último que profetizou sobre Jesus. Ele é a voz que clamava no deserto. Estou preparando o caminho para o Senhor. Correto? Ele preparou o caminho do Senhor. Quando Jesus veio, agora é uma nova aliança. É simples de entender, gente. Isso aqui eu ensino para crianças. Tudo bem? Profetas depois de João Batista, vou te dar pelo menos 3 nomes. Ágabo, Judas e Silas. Atos capítulo 3. Vou dar mais para você, tá? Barnabé, Paulo e outros. Teve inúmeros profetas na nova aliança. É só ler a Biblinha, tá bom? Tem um livro chamado Bíblia, você já leu ele? Se você ler, você vai chegar a essa conclusão. Tudo bem? Respondidas as perguntinhas? Respondido, gente? Glória a Deus. Então, sim, existem profetas da nova aliança. Você está falando com um aqui. 2, existem apóstolos da nova aliança? Sim, existem apóstolos. Existem os falsos apóstolos? Sim. Apocalipse, capítulo 3. Eles se dizem apóstolos, mas não são apóstolos. Sim, existe o verdadeiro, mas também existe o falso. Até porque se o diabo não fizesse isso, ele seria um tolo. Correto? Existem verdadeiros profetas, existem falsos profetas. Existem verdadeiros pastores, existem falsos pastores. Amém? Ficou claro? Deu para entender? Posso seguir com o conteúdo aqui? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Se for dúvida pertinente ao tema, pode perguntar. Vamos lá, eu vou abrir aqui 10 minutinhos nessa live. Qual a diferença do profeta da antiga aliança e da nova aliança? Essa é uma perguntinha também para adolescentes. Agora a gente evoluiu um pouquinho. Vamos lá. MSP perguntou, qual a diferença de ministério do profeta da antiga aliança e da nova aliança? Simples. Profetas da antiga aliança profetizavam quando o Espírito Santo vinha sobre eles e eles anunciavam a volta de Cristo. Tudo bem? Anunciavam, na verdade, a encarnação de Cristo, melhor dizendo. Ou seja, eles profetizavam contra nações, povos, reis e anunciavam Jesus. Profetas da nova aliança, eles profetizam e dão direcionamento para a igreja. Diferença básica. Tem muitas outras, mas essa é a diferença básica. Hoje o profeta, o apóstolo, o pastor, ele exerce o ministério dele dentro da igreja. Um profeta não pode exercer o ministério fora da igreja. Ele não é profeta. Até porque a Bíblia diz que Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que todos os dons de ministério que Jesus nos deu é para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o propósito do chamado da nova aliança é aperfeiçoar a igreja. Ponto final. Tudo bem? Maior diferença básica aqui para vocês. A igreja que eu pastoreio, para quem está perguntando, é aqui em São Paulo, Zona Sul de São Paulo. Igreja Êxodo Church, tá bom? O ministério se chama Êxodo Church, aqui em São Paulo. Nós somos uma média de 50 a 70 almas no ministério.
A igreja está crescendo aos poucos, estou treinando muita gente, formando pastores, é um processo. Então, não é assim da noite para o dia. Nós teremos outros ministérios, se assim Deus permitir, em outros locais, se Deus nos permitir. Amém? Tudo nós fazemos se Deus permitir. Nada vem de nós. Tudo é Ele que nos permite. Amém? Glória a Deus. Mais alguma perguntinha sobre ministérios? O nosso espírito volta para Deus, Sueli? Sim. O espírito não é você na essência. O espírito é só vida. Tá? Então a vida, quem dá a vida é Deus e volta para Ele. A tua alma tem um destino, céu ou inferno. Como existe apóstolos na nova aliança, se só iniciou a nova aliança com a morte de Jesus? Denner, meu irmão, na Bíblia nós temos mais de 24 apóstolos. Dentre eles tem uma mulher. Leia Romanos capítulo 16. Tá bom? Os 12 apóstolos de Jesus são apóstolos, de fato, que foram os 12 primeiros apóstolos. Não significa que não teve outros. Leia a tua Bíblia. Teve mais de 24 apóstolos na Bíblia. É só ler a Bíblia. Romanos capítulo 16 tem alguns, tem muitas outras cartas que tem outros. É só ler Romanos 16, tá bom? Você vai chegar a essa conclusão. O nome da apóstola que eu disse se chama Júnia. Era uma mulher. Júnia ou Júnias. Era uma apóstola. Amém? Para quem não acredita no ministério pastoral, tá aqui uma base bíblica para você, que mulheres podem pastorear sim com seu cônjuge. Tá? Então tinha apóstolas, assim como tem pastoras, enfim. Eu sou dizimista fiel. O dízimo não é obrigatório. Na verdade, a palavra dízimo eu nem usaria na nova aliança. A palavra dízimo não deve ser aplicada para a igreja. Porque a palavra dízimo nasceu na época mosaica. Ah, mas o dízimo veio lá antes da lei. Querido, ali não é uma obrigação, tá bom? Entenda a diferença de texto normativo e texto expositivo, ou texto que mostra o que está acontecendo, não uma obrigação. Amém? Não, você não deve devolver nada a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Você faz isso por amor. 2 Coríntios capítulo 9. Amém? Mais alguma dúvida? Exato, a missão dos 70, Lucas capítulo 10, exatamente. Qual denominação você era? Eu fiz parte durante 10 anos mais ou menos de uma igreja chamada Fonte de Alívio. Eu saí de lá por não concordar com algumas coisas teológicas. Alguns pontos teológicos que divergiam da minha visão teológica. Então eu saí. Próximas perguntas. Qual o texto que fala da apóstola? Romanos capítulo 16. Paulo está reconhecendo e dando valor aos apóstolos e pastores que trabalhavam junto com ele. Próxima pergunta. Profeta, se eu admirar a beleza de uma pessoa, é pecado? Não. Você achar uma pessoa bonita não é pecado. O pecado é você olhar para baixo, a parte íntima dela, desejar o que ela tem no meio das pernas e no meio do seu tórax. Isso é pecado. Mulheres a mesma coisa. Quando você direciona o teu olhar para baixo e imagina o órgão sexual daquele homem. Isso é pecado diante de Deus. Você despiu ele. Isso é pecado. Próxima pergunta. Ronaldo, feitiçaria preta e branca, tudo a mesma coisa, é pecado do mesmo jeito, feitiçaria. Tá bom? Isso é condenável diante de Deus. Tudo bem? Não importa a cor, é feitiçaria do mesmo jeito. Vamos lá. Por que os pastores falam que quem não dá dízimo vai para o inferno? Quem vai para o inferno é ele que está ensinando a coisa errada da palavra. Tá bom? Dízimos, quando você lê Malaquias 3,10, não tem nada a ver para a igreja. Ali Deus está falando para os filhos de Jacó, para o povo judeu. Não tem nada a ver com a gente. Amém? Porque o tórax, peito, seio de mulher, é onde o homem olha. E a parte íntima da mulher e a traseira da mulher. São as partes sexuais. Seio, bumbum e vagina. Homem, pênis. É isso que atrai o corpo humano. Provado cientificamente, tá? Vamos lá, próxima pergunta. O casal pode usar camisinha? Não somente pode, mas deve se eles querem evitar filhos. Próxima pergunta. Qual o versículo bíblico para nos ajudar a fortalecer na fé? Toda a Bíblia. Não é um versículo bíblico. Toda a Bíblia. Ela te aprimora. A palavra de Deus, querido, é uma. Tá bom? Os 66 livros só foram desmembrados por nomenclatura. A Bíblia é um todo.
de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, e aí vai, até Apocalipse. Tudo bem? Vamos lá, próxima pergunta. Mateus 10, 28, vamos lá. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Está falando que você não tem que ter medo de ninguém, a não ser Deus. Você tem que ter temor de Deus, porque é Ele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Tudo bem? É só isso que a Bíblia está dizendo nesse versículo. Próxima pergunta. Vamos lá. Fazer tatuagem é pecado? Sim. O teu corpo não pertence a você, pertence ao Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6 e 1 Coríntios capítulo 3. Você vai encontrar que o corpo nosso é templo e morada do Espírito Santo. Você não pode fazer com o teu corpo o que você quer. Você tem que pedir autorização para Deus. É claro que Deus nunca autorizaria você tatuar o teu corpo. Ah, profeta, eu quero tatuar um versículo na minha carne. O versículo não tem que estar na tua carne, mas tem que estar no teu coração e na tua mente. Foi isso que Deus disse para Josué. Escreva nas tábuas do teu coração e da tua mente. O versículo bíblico não tem que estar na tua carne, mas no teu coração e na tua mente. Próxima pergunta. Vamos lá. O anticristo já está no meio de nós pelos sinais. Vou repetir, pelos sinais. Não podemos afirmar isso. Mas pelos sinais, sim. Já está em nosso meio. Como são os anjos? Nós temos várias classes de anjos. Serafins, querubins, arcanjos, os seres viventes e os anjos propriamente ditos, que são semelhantes a homens. Então nós temos várias classes e anjos para todo tipo de ação e função de Deus. Anjos para guerra, anjos mensageiros, anjos de adoração, nós temos vários. Tudo bem? E não necessariamente eles são bonitos. Tem anjos de tudo quanto é tipo, tá bom? Tem anjos que têm 6 asas com olhos para tudo quanto é lado. Então não necessariamente eles são bonitos aos seus olhos. Mas nós temos várias classes de anjos. Brinco é pecado? Não é pecado. Rebeca usou piercing no nariz. Usava um piercing naquela época. Eu não recomendo que você faça isso pelo mau testemunho que você dá de piercing. Brinco é um sinônimo de uma beleza feminina. Brinco não consideramos pecados teologicamente, porque é para enfeite da mulher. Tudo bem? Próxima pergunta. É verdade que os anjos são obedientes a Deus? Sim, os que querem obedecer a Deus, porque o diabo ele não quis obedecer a Deus junto com a terça parte do céu. Então, nem todos querem obedecer a Deus. Como consequência, foram expulsos do céu. Vamos lá. Conhece a igreja Maranata? Conheço. É bênção? É bênção. Mas tem muita coisa que eu não concordo. Como, por exemplo, a ostentação dos bens do pastor presidente. Não concordo com a ostentação dos bens. Isso é pecado diante de Deus. A Bíblia diz que a ostentação dos bens procede do maligno. Então não concordo. É uma igreja que manifesta o poder de Deus? Acredito que sim. Mas não acredito que eles estão totalmente corretos. E teologicamente falando também. Você não vê ensino de Bíblia, teologia. Você não vê ensino da pregação do evangelho verdadeira. Você vê somente profecia e revelação. Isso não é bíblico. Isso acontece no meio da igreja, mas isso não é a regra. A regra é a palavra de Deus e a presença de Deus e a adoração a Deus. O que é um culto? O culto, você não vai lá para receber, você vai lá para dar. Quando você vai a uma igreja, você vai lá para adorar a Deus e engrandecer o nome dele. Você não vai lá para receber, ainda que você possa receber e ele possa fazer isso. Não significa que ele vai fazer isso todos os cultos. Próxima pergunta. Fiz uma tatuagem. João José Cardoso. Eu fiz uma tatuagem e o Provérbio 10, versículo 9, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. Esse é o princípio. Se você quer ser sábio, você precisa temer a Deus. Não existe sabedoria sem Deus. Mas, se você fez tatuagem, você abriu porta no seu corpo para demônios acessar. Pega o óleo de unção, pegue esse óleo, a Bíblia diz que a unção com óleo quebra todo jugo. Pegue o óleo com unção, ore sobre a tatuagem e feche essa porta que tem aberta na tua carne.
Próxima pergunta. Conhece a Igreja Mundial? A Igreja Mundial não é uma igreja, é uma instituição financeira. O propósito é dinheiro, não é mensagem do Evangelho. O que Deus tem falado sobre o que está por vir? É só ler a Bíblia, Apocalipse. Lê Apocalipse todo. As taças, a tribulação, as dores de parto, os sinais, terremotos, tsunamis, filho matando pai, tudo isso são sinais. Tudo isso são sinais. O profeta Jeremias profetizou que em volta do Mar Morto iria ter vida, foi provado cientificamente, biologicamente e arqueologicamente que agora tem poças de águas puras, doces e ainda tem vida. Isso foi profetizado em Jeremias. É só ler a Bíblia. Pastor, alguns pastores eu vejo uma áurea, em outros eu não vejo, eu acho, né? Como se fosse uma luz. O que significa? Você tem possivelmente uma visão, né, de reconhecer o Espírito Santo e a unção de Deus na vida das pessoas. A Bíblia diz que nós somos luz e sal. De fato, nós somos filhos do Pai das luzes, segundo a Bíblia. Então, de fato, nós temos uma luz. Você vê essa luz em pessoas que têm a presença de Deus. A igreja vai passar pela tribulação. Nós temos pelo menos 3 linhas teológicas que falam sobre isso. O pré-tribulacionismo, o meso ou mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Eu sou pré-tribulacionista. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. E Deus os guardará do dia da grande tribulação ou tentação que virá sobre toda a terra. Eu não acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Poderia me indicar uma faculdade de teologia? Eu indico a que eu quero, né, fazer, eu quero me formar por essa faculdade, é a Faculdade Teológica Bethesda, do pastor reitor César Cavalcante. Tá bom? Faculdade Bethesda, indico muito, é uma faculdade muito boa. Tá bom? Mensalidade barata, preço justo e uma faculdade maravilhosa para quem quer aprender a palavra de Deus. Próxima pergunta. Vamos lá. Acabou as perguntas? Ainda não concluí minha faculdade de teologia. Estou para concluir. Tá aqui, ó. Esse quadro que está aqui vazio. Cadê? Que é ruim de fazer aqui. Esse quadro que está aqui vazio é a minha próxima formação teológica. Então, se Deus quiser, até o ano que vem, eu terei a minha formação de teologia para a honra e glória do Senhor Jesus. Próxima pergunta. Eu só vou dar um ponto aqui, tá, gente? Só um ponto para vocês. Teologia não diz ser cheio do Espírito Santo, tá? Deixar bem claro para vocês. Teologia é importante para você ter uma base sólida de Bíblia. Mas teologia não aprimora ninguém no poder de Deus. Na verdade, muitos pastores fizeram teologia e saíram da presença de Deus. Muitos. Eu conheço vários. Então teologia não significa nada. A única coisa que a teologia faz é te dar um pouco mais de base, de solidez, de uma base sólida de Bíblia, para você não sair pregando besteira. Então ela te dá uma base sólida, mas isso não te aproxima de Deus de maneira alguma. Conhecimento não te aproxima de Deus. O que te aproxima de Deus é uma devoção, intimidade e conexão com Ele por meio da oração, meditação da palavra, adoração e também o jejum que mata a tua carne e fortalece o teu espírito. Amém? É importante teologia? Concordo que é importante. Mas isso não aprimora o teu espírito com Deus. Querido, eu fiz teologia e estou me formando. Quero que você entenda uma coisa. Tudo que eu aprendi de Bíblia até hoje, eu aprendi com muitos pastores. Eu tive um pastor que foi sensacional na minha vida, chamado Alderid Nelson. Essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui é dele. Alderid Nelson. Ele é um dos maiores teólogos do Brasil. Eu fiz aula com ele. Foi um dos meus professores. Esse homem aqui, ó. Alderid Nelson. Eu aprendi muita coisa com ele e uma das coisas que eu aprendi foi:
O conhecimento da Bíblia, ela só vai te dar conhecimento. Se você não praticar as verdades espirituais contidas na Bíblia, você sempre vai ser carnal e só terá conhecimento. Então, o conhecimento é somente conhecimento se não tem a prática da vivência espiritual. Amém? Vamos lá. O fruto do Éden era literal ou uma analogia? De fato, era literal. Se você pegar o termo no hebraico, era um fruto literal. Tá bom? Literal. Ela comeu de uma árvore que tinha frutos literais que não poderia comer. Na verdade, eram duas árvores, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eles comeram a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida, Deus não permitiu que eles comessem, até porque, senão eles estariam naquela condição e naquele corpo mortal para toda a eternidade em pecado. E é claro que Deus nunca aceitaria isso. Por isso que ele colocou aquela espada e aqueles anjos à porta do Éden, para que eles não entrassem lá pela cobiça de querer viver eternamente, na condição de ser humano e pecador. Ele fez isso para bloquear que o jardim do Éden fosse fechado, para que ninguém comesse daquela árvore. Tudo bem? Profeta, o jejum que agrada a Deus. Isaías capítulo 45. Só pegar aqui. Isaías capítulo 45. Deixa eu só confirmar, gente. Se é 45 ou é 55. Só um segundo. É 58. Amém? Isaías capítulo 58. Esse capítulo é um capítulo todinho falando do jejum que agrada a Deus. Isaías capítulo 58. Próxima pergunta. Vamos lá. Divorciar é pecado? Depende. Depende da forma que foi feito o divórcio. Nós só temos 5 motivos para alguém que se casar com outra pessoa, biblicamente falando. Eu expliquei isso nas lives passadas. Queridos, o pessoal está fazendo pergunta aqui de sonhos. Vocês sabem que eu respondo tudo sobre sonhos aqui para vocês. Amém? Vocês me conhecem. Eu tenho uma graça dada por Deus para a interpretação de sonhos. Eu estou sempre aqui ensinando vocês sobre sonhos, respondendo e interpretando sonhos. Eu não queria focar em sonhos nessa live, por quê? Quando a gente fala de sonho, você vai trazer aqui todos os sonhos possíveis que você teve. E tudo bem. Jó capítulo 33... Jó, capítulo 33, fala sim que Deus fala por meio de sonhos, eu creio. Deus falou por meio de sonhos com José, ali em Belém, para ele ir para o Egito, depois ir para Nazaré. Deus falou por meio de sonhos com Gideão, para que ele ia vencer a guerra com aquele povo inimigo. Deus falou por meio de sonhos com muitas pessoas, com Jacó. Deus falou por meio de sonhos e continua falando por meio de sonhos. Só que eu não queria focar nessa live em sonhos, por quê? Senão aqui todo mundo vai focar só em sonhos. Eu queria responder aqui algumas perguntas hoje mais teológicas, mais profundas, mais Bíblia, amém? Mais Bíblia. Sonhos são importantes e é uma forma sim de Deus falar conosco. Só que se a gente focar aqui só em sonhos, a gente vai aqui só falar de sonho. Tudo bem? Vocês sabem que sim, não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui na live. Tá bom? Você fala no direct aqui no TikTok, eu até falo, mas é muita gente mandando mensagem para mim. Hoje, estamos agora aqui nesse momento com 400 pessoas online. Então, é muita gente mandando mensagem. Então, às vezes eu não consigo responder todo mundo de maneira imediata, tá bom? Mas, se eu consigo sim, tá? Responder. Aonde a Bíblia se refuta em reencarnação? Não existe reencarnação. A única encarnação que existiu foi Jesus vindo a essa terra, porque ele estava em um lugar que não era aqui da terra. Não existe reencarnação. Isso é espiritismo e a Bíblia condena isso. A Bíblia diz que ao homem é dado uma vez só o viver. Passar disso, juízo final. Não tem segunda volta. Passou dessa vida, enquanto você está aqui me ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, você tem essa vida. Passou disso, não tem mais volta. O dízimo é para a igreja ou para os judeus? Com certeza judeus. Dízimo não é para a igreja. A igreja ela é mantida
com contribuições voluntárias. Leia Atos capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 9. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles traziam as ofertas, as contribuições voluntárias. Ninguém obrigava eles a trazer dinheiro. Eles traziam as ofertas voluntárias e colocavam aos pés dos apóstolos. E eles viam a necessidade da igreja e mantinham a necessidade da igreja. 2 Coríntios capítulo 9. Ofertem ao Senhor com amor e alegria. Não faça isso por obrigação. Nunca, anota aí, gente, anota isso aí. Deus não quer que você faça nada por obrigação. Ponto final. Tudo que você vê teu pastor mandando fazer por obrigação é errado. Nós fazemos tudo por Deus de maneira voluntária e por amor. Amém? Dízimos, já era. Isso aí é da antiga lei, não tem nada a ver com a gente. Amém, querido? Qual o propósito da vida segundo a Bíblia? Eclesiastes. O propósito da vida é temer a Deus e servir a Deus. Segundo, viver bem com a sua família. E terceiro, comer e beber. Esse é o propósito da vida. Onde fica a igreja que você pastoreia? É PB Alex, aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Tá bom? Êxodo Church é o nome da igreja. Êxodo Church. Êxodo Church. Tem o Instagram da igreja, quem quiser ir lá me ouvir pregar, você pode ir lá também. Todas as pregações ficam salvas no Instagram, tá bom? Sobre dízimos eu não sabia. Sim, tem pastores que não sabem. Ou sabem e querem manipular a igreja, tá? Mas isso é bíblico, é só estudar o que eu tô falando para vocês. É só estudar, tá bom? Beber álcool socialmente é pecado? Sim. Bebida alcoólica é pecado. Conheço pastores que ganham 100 mil. Não concordo. Totalmente fora da Bíblia. Totalmente fora da Bíblia. Eu concordo porque a Bíblia diz sobre isso. Um pastor que trabalha das 9 às 18. Igualzinho uma pessoa que trabalha numa empresa. Porque se o pastor só vai no culto, qual que é a diferença do pastor e sua? Nenhuma. O pastor tem que trabalhar das 9 às 18, ensinando, pastoreando, cuidando e visitando pessoas. É um trabalho. Como o apóstolo Paulo disse, aquele que não trabalha, que também não coma. Eu não concordo um pastor ir para a igreja quando toda a igreja vai, ele faz o que todo mundo faz e ele recebe por aquilo que ele faz igual todo mundo. Isso está totalmente errado, fora da palavra. O pastor que recebe um salário pela Bíblia, pela igreja, ele tem que trabalhar das 9 às 18 horas. Ou das 8 às 17 horas. Ele tem que trabalhar por dia de 8 a 10 horas para Deus. Tem que trabalhar. Visitando, aconselhando, edificando pessoas. Aí sim, eu concordo um pastor, biblicamente, receber um salário. Agora, se ele trabalha igual todo mundo, e a diferença dele é porque ele está no púlpito e você está com o instrumento na mão, ou ele está no púlpito e você está no banco, qual que é a diferença? Por que ele tem que receber salário? Nenhuma. O pastor que deve receber um salário é aquele que trabalha igualzinho uma pessoa trabalha numa empresa. Amém? Glória a Deus. Eu trabalho full time para o reino. Eu tenho meus trabalhos particulares, eu também trabalho particularmente. A minha esposa, a pastora Natália, trabalha, ela é professora, psicopedagoga. Eu sou formado em banco de dados, tenho formação em engenharia de dados, ciência de dados, teologia, que eu estou para tirar o meu diploma, e estou tirando a minha terceira pós-graduação. Quarta, no caso, né? Então, sim, eu trabalho muito e trabalho muito para Deus, mas tudo que eu faço é voluntário. Eu não recebo um centavo da igreja. Quem tem dúvida do que eu estou falando é só vir aqui na igreja e acessar a conta bancária da igreja. Você não vai ver Pix para minha conta. Eu não preciso do dinheiro da igreja para sobreviver. Amém? Eu não preciso tirar o dinheiro de pessoas para sobreviver. Eu tenho a minha renda. Eu e minha esposa, nós trabalhamos e nós nos mantemos com a minha renda. E ninguém vai tirar essa, como o apóstolo Paulo diz, ninguém vai tirar de mim esse orgulho, essa honra de nunca ter pegado o dinheiro da igreja para nada. Essa é uma honra minha. Cada um com a sua consciência diante de Deus. Amém? Próxima pergunta. Como exercer a minha fé? Exercendo. Comece a aplicar a tua fé nos pequenos passos, no dia a dia. A fé é como um músculo, é como uma semente. Se você começa a praticar ela, você começa a ser uma mulher ou um homem mais de fé. Mas você precisa colocar ela em prática. Próxima pergunta.
Pergunta do Senhor ao meu pastor. Pastor, bebida alcoólica é pecado? Agora fiquei confusa, curiosa, né? Sou da congregação, na Santa Ceia eles deram. A Santa Ceia deve ser servido um suco de uva integral. Integral. E não um vinho fermentado do suco de uva. Se você estudar arqueologia bíblica, você vai ver que tem 3 tipos de vinho. O vinho que era dado para crianças, eles misturavam com água. Presta bem atenção. Esse vinho tem uma palavra hebraica e grega para esse tipo de vinho. Nós temos o tipo de vinho que era o fermentado. Esse suco de uva fermentado, ele era um vinho de menor valor e ele era mais ruim, ele não era saboroso. Porque ele era fermentado. E nós temos uma outra palavra que é o suco de uva integral, ou seja, o suco de uva extraído da uva. Quem tomava esse suco, gente, era somente reis, quem tinha muito dinheiro. Por isso que boa parte do povo judeu tomava o vinho fermentado. Quem tinha condições de comprar um suco de uva integral? Até hoje, se você vai comprar um pacotinho de uva de 100 gramas, sei lá, 200, 300 gramas, é caro, é 12, 15 reais um pacotinho desse. Imagina no tempo de Jesus. Então, o suco de uva que Jesus multiplicou lá em Caná da Galileia não foi um suco de uva levedado ou fermentado. Não foi. Eu já provei isso aqui para vocês várias vezes nas perguntas de vocês aqui. Amém? Todo o vinho tinha acabado. Jesus não podia embriagar ninguém. Como que ele fez mais 600 litros de vinho? Não tem sentido. Como que o mestre Sala falou, por que vocês deixaram o melhor vinho para o final? Por quê? Aquele suco de uva, ele era integral. Muito mais saboroso do que o vinho que o próprio dono ali da festa, o casal, tinha dado para todo aquele povo. Fora que era a época de Páscoa. Não poderia consumir nada levedado e fermentado na época da Páscoa. Tem vários motivos, querido, teológicos, históricos, geográficos, arqueológicos, de que Jesus não multiplicou aquele vinho, não transformou aquele vinho em um vinho alcoólico. Amém? Então, não beba com bebidas alcoólicas, isso é pecado. É provado, querido, cientificamente, se você tomar uma latinha de cerveja, você já não passa no teste do bafômetro. Ou seja, você está perdendo movimentos, a sua coordenação motora fica turva. Se uma latinha corrompe você acha que isso é aprovado por Deus? Não é, querido. Aceite que dói menos. Tem muito pastor que está falando baboseira aí na internet, falando que sim, ele pode tomar uma taça de vinho. Manda ele falar isso para alguém que está dentro de uma casa de recuperação. Manda ele falar isso para uma mãe que perdeu o filho num acidente de carro, porque um homem que estava tomando socialmente bebida alcoólica atropelou o filho dela e matou o filho dela. Gente, por favor, para de ser hipócrita. A bebida alcoólica é pecado e nunca Deus vai aprovar isso daí. Tem várias passagens bíblicas que eu poderia citar aqui para vocês, falando que o vinho ele é traiçoeiro. Todas as pessoas na Bíblia que consumiram vinho levedado fizeram catástrofes. Amém? Por exemplo, Noé se embebedou e amaldiçoou o seu filho que viu a sua nudez. As 2 filhas de Ló embebedaram o pai e tiveram relação sexual com o próprio pai. Você tem noção do que eu estou falando aqui? Como? Porque embebedaram o pai. Nunca a bebida alcoólica é bem vista na Bíblia. Nunca. Não consuma. O meu irmão perguntou, e o vinho que Paulo disse para Timóteo? Esse era o vinho alcoólico. Por que ele aconselhou Paulo a fazer isso? O texto diz que o apóstolo Paulo, o Timóteo, ele tinha problema. Ele tinha problema no estômago. O que acontecia? Naquela época, a água que descia ali para aquelas regiões, não tinha essa água hoje potável que você tem, que é purificada, enfim. Ou seja, uma pessoa que tinha problema no estômago, tomar uma água dessa era extremamente prejudicial, levava até a morte. Ou seja, por que o apóstolo Paulo falou aquilo? Tome também vinho. Naquela época eles pegavam um vinho e misturavam na água para purificar a água. Quem tiver curiosidade do que eu estou falando aqui, gente, é só estudar um pouco de arqueologia bíblica. Tudo bem? Coloca aí, arqueologia bíblica sobre o vinho. Coloca aí na internet aí, estude sobre isso. Um dos maiores arqueólogos do Brasil é chamado Rodrigo Silva. E ele fala também sobre isso para vocês. Ou seja, por que o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a consumir aquele vinho? Por quê? Porque aquele vinho
ia trazer a mortificação das bactérias, ia matar as bactérias e ele conseguiria tomar uma água mais potável. É somente esse o motivo. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem? Maravilha. Rodrigo Silva é adventista. Sim, ele é adventista. Mas eu estou falando dele como arqueólogo. Por isso que eu falei maior arqueólogo do Brasil. Não falei pastor, não falei teólogo. Eu falei arqueólogo. Fala todos os versículos que fala sobre dízimos. Minha irmã, joga no Google, tá bom? Hebreus capítulo 7, Mateus capítulo 23, versículo 23. Vai para Apocalipse, Levíticos, Deuteronômio, fala sobre dízimo. Pega lá, joga no Google todos os versículos que vem, fala sobre dízimo. Leia todos, você vai ver que dízimo não é para igreja. Vamos lá, próxima pergunta. Profeta, os demônios podem puxar as pessoas fisicamente? Com certeza. Os demônios podem jogar as pessoas debaixo de carro, de precipício. O que a Bíblia diz? Jesus, quando foi expulsar o demônio daquele menino, ele disse, o que está acontecendo, pai? E aquele pai fala, mestre, esse demônio, esse espírito imundo, joga ele na água, joga ele no fogo, tenta matar ele de todas as formas. Ou seja, sim, o diabo, dependendo do nível de possessão, pode jogar as pessoas de precipício, debaixo de um carro, debaixo de um ônibus, debaixo de um trem. O diabo pode fazer isso sim, é claro. Ele não pode tirar a vida de ninguém sem a autorização de Deus. Tudo bem? É por isso que o diabo pede autorização para tocar na vida de Jó. Se você tem uma vida de santidade em Deus, nenhum espírito maligno pode tocar na tua vida. Nenhum. Tudo bem? Cigarro é pecado, minha irmã. Com certeza. Cigarro é pecado. É uma droga. A Igreja Universal não é uma igreja, é uma instituição financeira. É para sugar dinheiro do povo. Já falei isso aqui várias vezes. A pessoa que não conhece Jesus morre e ela tem salvação? Não. Presta bem atenção. Ninguém vai morrer sem ouvir de falar de Jesus. Ninguém. Todos ouvirão falar de Jesus. Até porque essa é uma profecia. Jesus não vai voltar para buscar a igreja sem que antes todos ouçam dele. Todos vão ouvir de Jesus. Amém? Profeta, e as pessoas que vieram antes de Jesus vão ser salvas pela... eu estou fazendo isso aqui porque nem todo mundo conseguiu obedecer a lei totalmente de Moisés, tá? Então, eles vão ser salvos pelas suas práticas e devoção e em obediência às leis que Deus deu para o monte, lá no Monte Sinai para Moisés, no Monte Carmelo, Monte Sinai. Monte Carmelo é com Elias. Amém? Glória a Deus. Igreja Universal é uma igreja assim, lá tem a busca pelo Espírito Santo. Tá bom, então fica lá. Pronto. Se você acha que ela é uma igreja que é verdade, é só ficar lá. Aproveite para desembolsar muito dinheiro também. É pecado a árvore de Natal em casa? Vamos lá. Uma pergunta delicada. Eu precisaria de muito tempo para responder ela. Não é pecado, mas eu não recomendo. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que eu não recomendo? Porque quando você coloca a árvore de Natal em casa, o teu Natal é um Papai de Noel e uma festa natalina que não tem nada a ver com o Natal bíblico. O Natal bíblico é o nascimento de Cristo, comemoração do nascimento de Jesus. Até porque a palavra Natal significa nascimento. Amém? Então, por exemplo, aqui na minha casa, na minha família, nós sempre falamos Feliz Nascimento. Nós não falamos Feliz Natal aqui. Nós falamos Feliz Nascimento. Por quê? A pessoa fica na dúvida. Por que Feliz Nascimento? Por que você falou no Feliz Nascimento? Porque nós estamos comemorando hoje, dia 25 de dezembro, o nascimento do Messias, que viria pela terra para morrer pelos nossos pecados e nos dar salvação. É pecado, profeta, ter artigos natalinos em casa? Não é pecado, mas eu não te recomendo. Até porque o apóstolo Paulo disse, se afastem de tudo o que aparenta ser mal. Se você coloca essas coisas como se você dissesse, eu creio no Papai Noel, ele é o Papai Noel. E ele é muito bom com meus filhos. Papai Noel, querido, é uma invenção humana que não tem nada a ver com o verdadeiro Natal. Amém? Glória a Deus.
Assim como o diabo mascarou o Natal, o verdadeiro Natal, ele também mascarou a verdadeira Páscoa. Uma Páscoa, querido, não é um coelho. Primeiro, que coelho nem bota ovo. Segundo, de chocolate. Terceiro, coelho, presta bem atenção. Tudo isso é para mascarar a verdadeira Páscoa, que foi a libertação daquele anjo da morte. O anjo da morte passando por cima do povo judeu, hebreu, libertando o povo, mostrando que Deus, o sangue de Cristo, nos lava de todo o pecado, nos livra da morte eterna, que é o inferno. Tá bom? Vamos lá. Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não, minha irmã. Não foi isso que eu falei. Eu falei que nós comemoramos dia 25 de dezembro. Eu não falei que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Tem um mar de diferença aqui. Tá bom? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Até porque dezembro é extremamente frio em Jerusalém. Muito frio. É óbvio que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Mas, culturalmente falando, nós escolhemos essa data para comemorar o nascimento de Jesus. Porque a Bíblia não descreve a data exata. Então, na história da igreja, na história da cultura cristã, nós escolhemos o dia 25 para comemorar o nascimento de Jesus. É errado? Não. Não vejo problema nenhum. Se os reis magos comemoraram o nascimento de Jesus, os anjos comemoraram o nascimento de Jesus, você acha que nós não vamos comemorar o nascimento de Jesus? Amém? Glória a Deus. Bênção demais. O meu irmão falou que foi no Concílio de Nicéia. Amém, meu irmão. Qualquer cultura que seja, Concílio de Nicéia, sei lá quem foi que fez, não importa quem fez. Eu comemoro no dia 25 de dezembro, como todo mundo comemora. E o importante não é o dia específico, mas o momento específico. A reflexão de Jesus. É isso que é importante no Natal. A reflexão de Cristo. A reflexão de quem é o Natal. Quem é o Natal? O Natal não é uma festa, é alguém. É o Redentor, é o Cristo, aquele que veio e morreu pelo nosso pecado. Aquele que nasceu e sobre ele estavam os ombros nos ombros dele estava o peso do pecado meu e seu. E sem ele ninguém teria salvação. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Como escrever uma Bíblia? Vamos lá. Não existia caneta. A Bíblia ela foi escrita primariamente em papiros. Ou seja, ela foi feita, escrita, uma espécie de tinta que eles molhavam uma ponta de como se fosse uma espécie de um bambu afiado. E eles molhavam na tinta e escreviam. Molhava na tinta e escrevia. Não tinha caneta, mas tinha formas de escrita, minha irmã. Amém? Me fala da mulher do poço. Ela pergunta para o mestre se pode adorar na igreja. Não, não é isso que ela pergunta. Ela afirma, mestre, é aqui, vocês falam que é em Jerusalém, vocês falam que é em Israel, é aqui em Samaria que é o lugar certo de adorar. Porque aqui tem um poço de Jacó. E Jesus ele dá uma patada naquela mulher e fala, negativo. Não é nem aqui em Samaria, nem em Israel, nem em Jerusalém. Nem em Jerusalém que vocês adorarão. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é um local, mas é um ambiente espiritual do meu coração. Eu adoro a Deus em qualquer momento. Eu não preciso de um local para adorar a Deus. Eu adoro a Deus em qualquer local. Eu adoro a Deus em qualquer lugar. Amém? Por que você tem um talite se o talite está na lei? Eu tenho um talite porque eu acho bonito. Eu acho bonito a cultura judaica. O talite é isso aqui, para quem não sabe, tá? Eu não sou obrigado a ter talite, mas eu acho bonito. Eu acho a figura do talite, o respeito às leis de Deus, uma cultura muito bonita. Amém? Sim, você está correto. Ninguém mandou ter talite, mas também Jesus não proibiu ter um talite. Então eu tenho porque eu acho bonito a cultura. Vamos lá. Eu decoro a minha casa com luzes. Meu irmão, novamente, não é pecado você decorar a sua casa com luzes, tá? Não é pecado você colocar uma árvore na tua casa. Mas isso aí é da tua consciência. Tudo bem? Eu não coloco por quê? Eu não quero que nada me impeça da pregação do evangelho.
Como diz lá em Romanos capítulo 2, para que pregando eu seja achado em falta naquilo que eu prego. Isso é chamado de hipocrisia. Então, eu não concordo, tá? Eu não concordo. Não é pecado, até porque os primeiros cristãos tinham meu Deus, me dá o nome, eucalipto. Tinha uma árvore de eucalipto na sua sala. Então, isso não é só uma cultura mundana. Sim, os cristãos tinham eucalipto na casa. Eu não estou falando que é pecado. Eu só estou falando que isso pode impedir a pregação do evangelho. Por isso que eu não adoto esses tipos de prática mundana na minha casa. Tudo bem? Os meus filhos não recebem ovos de Páscoa. Sabe o que eu faço na Páscoa? Eu compro uma barra de chocolate para eles. Porque o que importa na Páscoa não é isso? Não é a cultura de comer chocolate? Entre aspas. Então eu dou chocolate para eles, eu não dou ovo de Páscoa. Porque quando você dá um ovo de Páscoa, você está participando de uma cultura, é uma seita e também uma prática pagã. Você está adorando uma deusa pagã, lá dos nórdicos. Então eu não recomendo que você se infiltre na prática. Amém? Tudo bem? Não se coloque na prática. Tudo bem, queridos? Lembre-se do apóstolo Paulo, gente. Lembre-se da Bíblia. Fuja da aparência do mal. Fuja de tudo aquilo que aparenta ser mal. Quanto mais santo, quanto mais longe desse mundo, quanto mais fora do padrão deste mundo, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Quanto mais longe do padrão, melhor é. Quanto mais longe do padrão do homem, melhor é no padrão de Deus. Glória a Deus. Benção demais. Profeta, o que você diz sobre queimar incenso em casa? Aqui em casa, a minha esposa, a gente gosta muito do cheirinho do incenso, né? Alguns incensos, tem uns que é muito ruim. Vira e mexe, a gente acende uma velinha, por exemplo, na mesa, para estudar, sentir aquele aroma, né? A gente fala que isso aqui é aromaterapia. Para quem não sabe disso, é só estudar, tá? Existe uma ciência que estuda a aromaterapia. E sim, dependendo do aroma, nós podemos ficar mais tranquilos, mais relaxados, tá bom? Isso é cientificamente provado. Então, não é pecado você ter uma vela ali que tem um aroma, desde que você não esteja acendendo vela para uma prática religiosa. Por exemplo, eu vou ligar uma vela para mim orar. Pecado. Você não precisa ligar a vela para você orar. Você é a vela que está se acendendo pela oração. Profeta, não é nenhuma prática religiosa. Eu faço isso porque eu gosto da vela. Eu acho muito bonito o fogo ali simbolizando o Espírito Santo. Glória a Deus. Nesse caso não é pecado para você. Agora, se você acende tua velinha para o teu santo, isso é pecado grave diante de Deus. Grave. Isso é pecado grave. Amém? Fale sobre o livro de Mórmon. Já li o livro de Mórmon, inclusive tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Vai. Ó, tá aqui, ó. Doutrinas e Convênios, livro de Mórmon. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma heresia, uma seita maligna. Eu não falo daquilo que eu não conheço. Os Mormons, infelizmente, é uma seita maligna de demônios. Eles aparentam ser de Cristo, mas as suas doutrinas são do inferno. Doutrinas que ferem a Bíblia, confrontam, se chocam com a Bíblia. Por exemplo, eles afirmam que nós seremos deuses. Nós, no reino dos céus, nós seremos deuses. Eles afirmam que no reino dos céus, nós vamos continuar tendo relação sexual com várias mulheres, gerando bebês deuses no reino dos céus. Eles acreditam que Jesus é irmão de Lúcifer. São muitas heresias, gente. Se eu for colocar aqui, são centenas de heresias. Então, é uma seita pesadíssima. Eles vêm bonitinhos, né? Todos de terno, com uma plaquinha aqui de Elder, mas no fim das contas, eles estão em uma seita maligna, demoníaca. Infelizmente. Vamos lá. A Igreja Adventista também é uma seita. A Igreja Adventista é uma seita. Se choca com a Bíblia. Tudo bem? Márcia, se você é mormon e não sabe disso, você não conhece a igreja que você está. Infelizmente, você não conhece. Você sabia que Joseph Smith
Ele foi morto, ele não foi um mártir. Ele morreu. Joseph Smith foi o maior polígamo. Ele teve mais de 25 mulheres. Ele morreu dentro de uma cadeia pelas suas doutrinas malignas, junto com seu assistente. Joseph Smith foi grau 33 da maçonaria. O seu profeta que você diz, ele foi maçom. Inclusive na igreja de Utah tem um pêndulo, tem aquele pêndulo maçônico na igreja. A igreja Mormon, infelizmente, eu tenho que falar a verdade para vocês aqui, eu não estou aqui, o meu compromisso não é com pessoas, é com a verdade. É uma seita. Brigham Young confrontou Joseph Smith em muitos pontos. A igreja adventista é uma série de adulteração. Pra você ter ideia, a igreja adventista fala, querido. Sabe qual que era a marca que Deus colocou sobre Caim? Era a pele negra. Ou seja, os negros sofreram preconceito pela igreja Mormon durante muitos anos. Quando os Estados Unidos mudou essa regra, essa lei, e houve a libertação dos escravos dos negros, eles mudaram a regra. Falou, não é bem assim. E até hoje tem muitos mormons polígamos, mormons raiz. Gente, se eu for falar sobre isso aqui, gente, se quiser vir debater comigo sobre esse tema, eu estou à disposição. Qualquer mormon que vier aqui, pode vir aqui debater comigo. Eu falo sobre isso, gente, há muito tempo. Amém? Salomão era mormon. Não, minha irmã. Não misture as bolas. Deus tolerou a poligamia. Ele nunca aceitou. Ele tolerou. O que significa tolerar? As mulheres naquela época eram vistas como prostitutas. Todas as mulheres que não tinham maridos, não tinham profissão, não tinham o que ela fazer. Estude a história da igreja. Estude a história de Israel. Estude a história de Israel. Você vai ver que uma mulher que não tinha marido, só sobrava ou a escravidão ou a prostituição. Quando os homens se casavam com mais de umas mulheres, na verdade ele estava dando solução para aquelas mulheres. A cultura era uma escravidão pura. A mulher era vista como cachorro. Deus tolerou essa fase da história. Ele nunca concordou. Nunca. Deixando bem claro. Inclusive, sabe qual que foi a maldição de Salomão? Já que você citou Salomão aqui, acho que você estudou sobre ele, né? A queda de Salomão foi porque ele colocou tanta mulher na casa dele que cada uma delas tinha um deus. E ele se corrompeu com aquele monte de deuses. Inclusive, acendeu velas e adorou deuses. Então Deus nunca concordou com isso. Até porque quando Jesus ele vem inaugurando toda a restituição do que Deus fez lá no Jardim do Éden. O homem se dará a uma só mulher. E eles serão uma só carne. Amém? Glória a Deus. Então não confunda as coisas. Joseph Smith sabia da Bíblia. A Bíblia já estava completa na mão dele. E ele continuou sendo polígamo. Não misture as bolas. Tudo bem? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Glória a Deus. É a mesma coisa de eu pegar a Bíblia hoje e falar assim, Salomão foi polígamo, eu também vou ter várias mulheres. Não tem argumento para o que ele fez. Joseph Smith não foi profeta coisa nenhuma. Desculpa te falar isso aqui, minha irmã, mas você está numa seita. Estude sobre a sua igreja. Você não sabe. A sua igreja, se você decidir... Presta atenção no que eu vou falar aqui, tá? Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Presta atenção. A sua igreja... Presta bem atenção, Márcia Protegida. Você já me segue aqui já tem um tempo, que eu lembrei da sua foto. Como profeta de Deus e como íntegro em tudo que fala pela palavra, eu te aconselho, fuja dessa igreja. Saia dessa igreja. Isso não é uma igreja. Isso é uma seita. Ela não é uma igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você for se casar, você vai ter que fazer vários rituais dentro do templo e você sabe do que eu estou te falando. Você sabe do que eu estou te falando. Eles não falam que é feito dentro dos rituais. Sabe os rituais que é feito dentro do templo maçom? Dentro do templo da igreja mormon? É tudo maçonaria. Maçom. Todas aquelas questões que você tem que estar com a roupa branca. Baboseira do inferno. Você tem que colocar uma roupa branca para te guardar de demônios. Gente, é muita heresia, vocês não têm noção. É muita heresia, é maçonaria puro. Só que eles vêm com sapatinho de ouro, eles vêm com sapatinho de cristal, ali de pluma. Não, nós somos de Jesus Cristo. Mentira, são do inferno. O Jesus dos mormons não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. Amados, eu não estou falando aqui do que eu não conheço, meu amado. Eu já falei para vocês que eu estudo sobre isso há mais de 12 anos.
há mais de 12 anos. Eu ensino pessoas há mais de 12 anos. Eu treino pessoas há mais de 12 anos. Eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia inúmeras vezes. Eu nem sei, mas já perdi as contas quantas vezes eu li a palavra. Eu sei o que eu estou te ensinando aqui. E se eu estou te ensinando besteira, vai estudar sobre a tua igreja. Estude. Não faça isso, Márcia. Infelizmente, eu estou aqui falando isso para você porque eu espero que você abra a tua mente para a palavra de Deus, para a Bíblia. Sabe qual que é o problema da seita? Vou te falar aqui qual que é o problema da seita. Posso te falar? Um dos maiores problemas da seita, posso te falar aqui? Posso falar para você? Anote aí, os 2 maiores problemas de uma seita. Você vai descobrir como que é uma seita agora, com esse conhecimento. Anota aí. Anota aí. As duas maiores bases prejudiciais para o ser humano de uma seita. Anota isso daí para você nunca mais esquecer. Anota aí. Uma seita, ela afirma claramente que só eles vão ser salvos. Ou seja, quem não faz parte daqui, do que nós ensinamos, não terá salvação. Ou seja, você é um apóstata. Você é uma pessoa influenciada por demônios. Porque você não concorda o que nós estamos falando. Isso é uma seita. Segundo maior problema, por isso que eu falo que a CCB é uma seita, a Igreja Cristã do Brasil é uma seita. Já falei isso aqui várias vezes, gente. Já falei várias vezes. E não vou mudar minha opinião sobre isso, porque eu sei do que acontece. É muita baboseira que fala. É muita baboseira. Vamos lá. Segundo ponto. Das maiores características de uma seita. Presta atenção. Primeira característica qual é? Só nós vamos ser salvos. Quem não faz parte daqui não vai ser salvo. Jesus nunca falou isso. Jesus falou assim, ó: quem crer em mim e for batizado será salvo. Olha a diferença. Olha a diferença de uma seita para a verdadeira igreja. A salvação não é pela organização que você está. A salvação é por Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Segundo ponto, que uma igreja é uma seita. Se você, olha só, se você sair daqui, você está debaixo de maldição. O diabo está influenciando você. Você já é filho do diabo. Por quê? Se você sair da igreja. Ou seja, a salvação não é mais por Jesus, agora é pela igreja e por ficar dentro da igreja. Se você sair, você está amaldiçoado. Sabe qual que é o terceiro maior problema? Que eu tenho pena das pessoas que a família faz parte de uma seita. Anota aí. Anota aí. Anota isso daí. O terceiro maior problema. Quando você que encontra a verdade, você sabe da Bíblia, que a Bíblia é a verdade, querido. Não tem outro livro. Não tem doutrinas e valores, pérolas de convênios. Tudo, querido, tudo isso é baboseira. São homens que se contradizem o tempo inteiro. A Bíblia é a única palavra de Deus, não tem para onde você correr. A Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. É o livro que muda pessoas. É o livro que dá autoridade para pessoas para expulsar demônios e curar enfermos. Pérolas de grande valor, doutrinas e convênios e livro de Mormons. Baboseira. Baboseira. Anota o que eu estou te falando aí. Quem tiver dúvida, vai estudar. Outra coisa, presta bem atenção. Terceiro maior problema. Quando uma pessoa encontra a verdade, vamos supor que eu fosse mormon, ou adventista, ou, sei lá, qualquer outra seita, testemunho de Jeová, e eu saio, eu falo assim, meu Deus, o que eu acreditei minha vida inteira? Aonde eu estava a minha vida inteira? Meu Deus, eu acreditei em tantas essas baboseiras, eu não li a Bíblia. Esse homem está ferindo a palavra de Deus. A partir do momento que você fala assim, ó, eu vou sair, não quero mais. Sabe o que acontece? Terceiro maior problema. A tua família vai te condenar. A seita, ela pega a família e coloca um cabresto na família. Agora quem sai, eu já vi mormons sendo deserdado pelos pais nos Estados Unidos. Ou seja, quando você sai da igreja, você não faz mais parte daquela família. Sabe qual que é o maior problema da seita? Eles oprimem as pessoas psicologicamente.
Enquanto você lá tá tudo bem enquanto você está lá dentro. Mas quando você sai, você é visto como amaldiçoado. Você é visto como uma pessoa podre, pura, é suja. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você que está nessa live, você não está aqui à toa. Você está aqui ouvindo de verdade um profeta do Senhor que está aqui para pregar a verdade nessa terra. Presta atenção que eu vou falar para você. Não é por meio de homens que você vai ser salvo. É por meio de Jesus. A tua salvação é somente por meio de Jesus. Para quem já esteve em seitas, sabe do que eu estou falando aqui. Quem já foi de seitas, sabe do que eu estou falando aqui. A Igreja Cristã do Brasil, para você ter ideia, nem aconselha pessoas estudarem a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando você estuda, você sai da caixa e você pode confrontar aquele monte de gente que está lá na frente da igreja sem conteúdo nenhum. É por isso que eles não aconselham pessoas a estudarem. A CCB também é uma seita, querido. Eu tenho que te falar a verdade, mas é uma seita. Para você ter ideia, no passado, a Cristã do Brasil não considerava as outras igrejas como irmãs. Consideravam como primas. Sabe por quê? Porque eles também falavam que só eles eram salvos. Eu não sei como está hoje. Eu não sei como está hoje. Eles chamavam as pessoas de primos. O que é isso? Característico de uma seita. É uma seita. Não tem para onde você correr. Não tem para onde correr, querido. Amém? Glória a Deus. Lembra de uma coisa. A seita aprisiona. Jesus liberta. A seita te prende psicologicamente. Nossa, não fui para a igreja hoje. O diabo está me pegando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aprenda uma coisa, querido. Caminhar com Deus é algo leve. É um relacionamento. É amor. Deus não te traz nenhum peso. Sabe o que acontece? A religião e as seitas, elas aprisionam as pessoas para que as pessoas fiquem presas na religião. Não é salvação, é religião. Bom, eu estou ensinando, né? A minha responsabilidade é com a verdade. Eu estou ensinando. Acredite se quiser. Se você não acredita no que eu estou falando, vá estudar sobre o que eu estou falando para você. Tá bom? É só estudar, você vai chegar à verdade. Só isso. Amém? Vamos lá, próxima pergunta. Gente, eu vou finalizar aqui com mais 2 perguntas, tudo bem? E a gente vai ter que finalizar a live. Infelizmente, essa live aqui nem deu para me falar o conteúdo que eu queria. A gente só respondeu pergunta, né? Mas amém. Toda honra e glória ao Senhor. Estamos aqui ensinando, falando da palavra, ensinando pessoas a abrirem os olhos espirituais. Amém, queridos? Glória a Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é uma bênção, é uma igreja bênção. Tem muita doutrina de homem, né? Com roupa, vestimenta. Se você não tiver gravata e tal, não pode pregar e tudo, tudo bem. Se você aceita a cultura da igreja, os costumes, tudo bem, é uma igreja bênção. Prega a Bíblia, prega a verdade. Tá bom? Vamos lá. A guarda do sábado. Não, você não precisa guardar sábado nenhum. Por isso que a igreja adventista é uma das seitas. Porque elas falam que quem não guarda o sábado não tem salvação. Isso não é bíblico. Jesus nunca disse isso. Os apóstolos nunca disseram isso. A salvação por meio de Jesus. Jesus falou, eu sou maior que o sábado. Sábado é passado, querido. Isso era para o povo judeu, não tem nada a ver com a gente. Tudo bem? Hoje a gente não guarda nem o sábado, nem o domingo, nem um dia. Nós guardamos nossa vida com Deus. A nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta. Todos os nossos dias são guardados por Deus. Eu não tenho um dia específico, eu sou de Deus. Amém? Eu pertenço a Ele. Glória a Deus. Vamos lá, última pergunta para a gente finalizar essa live. Estamos aqui com quase 500 pessoas online nesse momento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá. Você acredita na restauração de casamento? Claro. Eu e minha esposa, a gente restaurou muito o casamento já. Muito, muito, muito. Nós aconselhamos muitos casais, eu e minha esposa. Eu tenho 8 anos de casamento com a minha esposa, eu me casei virgem aos 23 anos. Eu e ela perdemos a virgindade na lua de mel. Então, a nossa vida foi pautada na palavra de Deus. Santidade e devoção a Deus. Sim, casamentos podem ser sim restaurados
se os dois quiserem. Deus não vai restaurar um casamento que os dois não querem. Os dois precisam querer a restauração do casamento. Amém? Deus não vai obrigar ninguém a ficar junto. Deus vai trabalhar o casamento junto com vocês. Glória a Deus. Bênção demais. Igreja Católica é uma seita, gente. Sai dessa igreja. Isso não é uma igreja. Profeta, qual o significado da igreja que você pastoreia, que você está como pastor hoje? Êxodo Church, church em inglês significa igreja, né? A palavrinha church em inglês significa igreja. Então, o nome da igreja é Êxodo. Igreja Êxodo. Por que Êxodo? Assim como o povo saiu do Egito para a Canaã, nós, igreja, estamos saindo do mundo para a nova morada celestial chamada a Nova Jerusalém. Então, é uma analogia espiritual do povo judeu, o povo hebreu saindo do Egito para Canaã para adorar a Deus, e nós estamos saindo do mundo para a nossa morada celestial. Esse é o significado do nome da igreja, tá bom? Glória a Deus. Pastor, quando separamos, podemos casar de novo? Depende. Depende muito. Depende do que aconteceu para ter a separação. A igreja que eu pastoreio fica aqui em São Paulo, querido. Aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, chamada Êxodo Church. Tá bom? Zona sul de São Paulo, próximo ao Terminal Grajaú. Mais ou menos próximo ao Terminal Grajaú. Tá bom? Bola de Neve. Muito liberal. Bloquinho de carnaval, várias baboseiras dentro da igreja. Então, quer ser da igreja? Seja. Mas tem igrejas que são mais bíblicas e mais voltadas para a palavra de Deus. Tá bom? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou concluir essa live com a seguinte instrução. Presta bem atenção, todos que estão aqui me ouvindo. Estamos aqui agora com quase 500 pessoas online. Presta bem atenção. Não existe uma igreja perfeita. Presta bem atenção. Seitas não são igrejas. Descarta. Tudo que eu falei aqui sobre igrejas, seitas, descarta. Isso não é igreja. Mas todas as igrejas que pregam a verdade, a Bíblia, levam uma vida de santidade, uma vida de exemplo, é uma vida que se preocupa com as vidas, é uma igreja que se preocupa com as pessoas, é uma igreja que ama as pessoas, é uma igreja que manifesta o poder de Deus, expulsam demônios, curam enfermos, pregam a Bíblia, somente a Bíblia como a palavra de Deus. É uma igreja cristocêntrica, que ela coloca Jesus no centro. Jesus no centro da igreja. Se a tua igreja é assim, parabéns, você está numa igreja verdadeira. Nenhuma igreja é perfeita, querido. Nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma. Não existe igreja perfeita. Lembra que eu não estou falando de seita. Eu estou falando de igreja verdadeira. Não misturem as coisas. E seita é uma coisa. Eu estou falando de igrejas verdadeiras. Mesmo as igrejas verdadeiras, não existe uma igreja perfeita. A partir do momento que tiver uma igreja perfeita, quando você entra lá, ela se tornou imperfeita. Quando você pisar o pé lá dentro, aquela igreja já não é mais perfeita. Por quê? Nós somos imperfeitos. Nós estamos num processo de crescimento com Deus, todos nós. Inclusive eu aqui, profeta Lucas Jerônimo, eu estou num processo de amadurecimento com Deus. Eu estou num processo de desenvolvimento espiritual com Deus. Um processo de santificação com Deus. Todos nós estamos. Toma cuidado, que muitas pessoas que falam, aquela igreja não é boa, aquela igreja não é boa, aquela igreja não é boa. Na verdade, não é a igreja que não é boa, é você que não é bom. Nunca tá bom para você. É você que quer algo que é o que você quer. A igreja é bíblica, prega a palavra, tem poder de Deus, tem expulsão de demônio, tem cura de enfermo. Tem pregação do evangelho pregada com autoridade. Mas você que é o problema. Não é a igreja. A minha igreja não é a única, querido, verdadeira, a única que prega a verdade. Tem muitas igrejas que pregam a verdade. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Vamos finalizar aqui então. Já estou falando aqui há quase 2 horas seguidas. Meu Deus. A minha esposa diz assim, meu amor, você fala demais. Ela fala que eu falo muito.
Mas eu sempre falo para ela assim, a boca fala do que o coração está cheio, né? Nós falamos daquilo que nosso coração está cheio. Se eu tenho conhecimento, tenho entendimento, estudo a palavra, tenho conhecimento, é o que eu vou passar para vocês. Amém? A boca fala do que o coração está cheio. Amém? Eu falo daquilo que eu amo, eu falo daquilo que eu vivo, eu falo do meu Deus, do meu Rei, do Espírito de Deus, eu falo da presença do Senhor, eu ensino pessoas a se conectar com Deus e também alerto as pessoas do erro. Não adianta eu vir aqui falar só do que é bom, eu tenho que falar também do que é ruim. Senão vocês não vão ter o parâmetro do que é certo e do que é errado. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu vou finalizar essa live então. Nós já estamos aqui há quase 2 horas de live, para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa live eu vou colocar no YouTube para você, para quem tiver dúvida, quiser assistir de novo para aprender, eu vou colocar essa live no YouTube para vocês. Para quem não sabe, eu estou no YouTube, no TikTok, no Kawaii, no Instagram e no Facebook. Eu trabalho mais forte no TikTok, no Kawaii e no YouTube, tudo bem? Então, no Instagram e no Facebook eu não trabalho muito não, tá, gente? Confesso para vocês, mas eu foco mais no TikTok, no Kawaii e no YouTube, tá bom? Então, todas as minhas lives estão no YouTube. Que você quiser aprender lá, você quiser aprender de maneira profunda, vá lá para o YouTube para você aprender. Tudo vai ficar gravadinho lá para que você possa aprender de maneira profunda. Tudo bem? Glória a Deus? Bênção demais? Então, vamos orar, queridos? Deixa eu só dar um recado aqui rapidinho para vocês, que a gente vai orar para estar encerrando essa live, tá? Todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã. Olha só o que eu vou falar aqui, hein? Todos os dias eu estou aqui às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que os irmãos estão falando aqui, rapidinho. Rapidinho, gente, rapidinho. Desigrejado. Uma pessoa que está desigrejada, ela está em pecado. Você está em pecado. Quando Jesus vier buscar a igreja, ele não vai vir buscar você sozinho. Ele vai vir buscar a sua noiva. Profeta, o que é a igreja? Uma comunidade de fé de pessoas que estão trabalhando para Deus, trabalhando em prol do reino e trabalhando em prol de almas. Uma comunidade. O que é uma igreja? Uma comunidade de pessoas, de fé. Então, se você não está dentro dessa comunidade, você não vai subir para o céu, querido. Você não vai estar no céu. Porque a igreja é a noiva de Cristo. E Jesus vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja, essa comunidade de pessoas. Agora, existe uma exceção a essa regra. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você mora lá afastado, lá nos ribeirinhos. Não tem nenhuma igreja lá. Nesse caso, possivelmente você vai congregar na tua casa, com a sua família, e você vai assistir um pastor na internet para te ensinar. Você vai ouvir algumas pregações na internet. Muitas pessoas aqui já falaram, profeta, você está sendo meu pastor. Você que tem me ensinado. Você tem aberto meus olhos. Você tem me levado para Deus como eu nunca fui levado para Deus antes. Ou seja, se você mora num lugar distante, não tem igreja, não tem o que fazer, nesse caso, você vai cultuar na tua casa, com a sua família. Amém? Você pode também cultuar na internet, mas não se apoie na internet. Procure uma igreja para você congregar, estar junto de pessoas, porque é isso que é a igreja. São pessoas unidas trabalhando para Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Benção demais. Deu para entender? Tudo bem até aqui? A igreja não é o nosso corpo? Raimunda Batista perguntou. Não, Raimunda, não. Absolutamente não. O teu corpo é um membro. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, vou finalizar aqui a live. Imagine, Raimunda, que você é a mão. Eu sou essa outra mão. Se você não está no corpo de Cristo, o que é o corpo? Todo mundo, bem ajustado, é isso que a Bíblia ensina. Ou seja, esse corpo aqui simboliza o corpo de Cristo, a igreja. Então você não é igreja, você é um membro. Você só é igreja quando o teu membro está aqui. Se eu cortar essa mão está fora do corpo. Ou seja, você não é igreja mais, você é um membro podre, apodrecendo. Por isso que quem é desigrejado está apodrecendo espiritualmente, está morrendo espiritualmente. Não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue orar por ninguém. Por quê? Porque você está morrendo, você está apodrecendo, entrando em putrefação. Amém? Nós somos membros, só somos igreja quando estamos em conjunto, em comunidade. Não misturem isso, amados, por favor. Eu não sei o que você tem aprendido na tua igreja, mas não é isso que você aprendeu que está certo. Vai pela Bíblia. Amém? Vai pela Bíblia. Nós somos uma comunidade de pessoas unidas em um propósito de cumprir os objetivos de Deus nessa terra. Amém? Lembra de Apocalipse capítulo 2, capítulo 3?
A Bíblia diz que Deus, ele falou com o anjo da igreja para sinalizar a igreja. O que era a igreja ali? Uma comunidade. A igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filipenses, Tessalonicenses, perdão. Vamos lá. Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Laodiceia e as outras. Ou seja, todas essas igrejas eram comunidades de pessoas. Amém? Igreja não é você sozinho, você aprendeu errado a vida inteira. Igreja é uma comunidade de pessoas unidas trabalhando para Cristo. Isso é uma igreja. Se você não tem uma igreja, você não está na igreja, porque você é a igreja. Ou seja, melhor dizendo, se você não está em igreja, se você não está como igreja, você não é igreja, você é só um membro podre. Essa é a realidade. Tá bom? É isso que a Bíblia nos ensina. Glória a Deus. Bênção demais. Sim, Bíblia narrada por Cid Moreira. Sim, já falei isso aqui na live. A igreja não é um templo. A igreja se reúne onde ela quiser. E como cultura, nós como igreja decidimos nos reunir em 4 paredes. E tá tudo bem. Ali a gente tem liberdade, a gente tem liberdade para falar o que nós queremos, nós não temos o atrapalhamento de coisas externas. Amém? Pode ser numa casa, pode ser em qualquer lugar. Mas, como cultura, a igreja decidiu se reunir ali naquelas 4 paredes. É isso que eu estou dizendo. Amém? Eu já falei isso aqui, eu acho que você chegou na live depois, você não entendeu o que eu falei, mas é isso. Então, por exemplo, aqui na igreja, eu sou pastor, fundador e presidente. Eu pastoreio a igreja como um todo nos domingos. Nós temos os evangelismos, que é toda quinta-feira. Toda quinta-feira nós evangelizamos pessoas. Toda quinta-feira. É o dia do evangelismo, quinta-feira. Tá? Toda quinta-feira aqui. Ou seja, a nossa igreja não se resume a 4 paredes. Nós vamos para as casas, nós vamos para as praças, nós fazemos evangelismos. Isso é igreja. É uma vida comunitária. Nunca mais esqueça isso. Uma igreja é uma vida comunitária. Em fé a Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Bom, eu vou parar por aqui. Já estamos aqui há quase 2 horas de live. A culpa é de vocês que estão fazendo um monte de pergunta aí. Amém? Glória a Deus. Ele falou assim, muito bom, mas só existe um pastor. Não. Você está errado. Não existe só um pastor. Leia Efésios capítulo 4, versículo 11. Tem muitos pastores. Só em Apocalipse tem 7 anjos da igreja que são pastores. Então não é só Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele é o supremo pastor. Ele está acima dos pastores, mas nós temos pastores sim. É só ler a Bíblia. Amém? Glória a Deus, amados. Bênção demais. Show de bola. Nós vamos finalizar aqui então. Tudo bem? Não. Não existe só Jesus que é pastor verdadeiro, não. Jesus disse que existem verdadeiros profetas nessa terra e existem falsos. Então aí você está chocando com o que Jesus disse. Infelizmente. Eu fico com a Bíblia. Eu prefiro ficar com o que Jesus falou. Amém, queridos? Glória a Deus. Gente, eu vou finalizar então essa live para honra e glória do Senhor. Amém? Vamos finalizar essa live aqui para honra e glória do Senhor. Eu quero que você escreva aqui rapidinho. Essa live foi bênção para a tua vida? Você aprendeu muita coisa aqui? Deu para aprender muita coisa nessa live? Escreve aqui para mim como que foi essa live para você. Dê um feedback aqui pro profeta em nome de Jesus. Maravilha. Então, nós falamos um pouco da alma, respondemos perguntas de diversos nichos, né? Várias áreas da Bíblia, várias áreas da vida humana. Nós falamos também sobre seitas, heresias, falamos sobre falsas igrejas, falamos sobre dízimos, que é condenável diante de Deus, não é aplicado para a igreja, mas sim contribuições e ofertas voluntárias. Nós falamos de muitos temas aqui. Você que tem dúvida, vá no YouTube depois e assista essa live de novo para você não perder esses conteúdos. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós, Pai, devemos tudo a Ti. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos e vamos alcançar, tudo vem de Ti. Ó Deus, lava, Senhor, os nossos pecados. Lava nossas falhas, Senhor. Nos ensine, Senhor, a viver de maneira íntegra e justa, como era Jó, Senhor.
aquele homem tão reto e justo, se desviava do mal, Senhor, como a tua palavra diz. Nos ensine, Pai, sermos pessoas íntegras, justas, retas na tua palavra. Que essas lives, Pai, venham ser cada vez mais repletas de conhecimento, sabedoria do alto. Sabedoria que vem de ti, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te amamos, Senhor, mais que tudo nessa terra. Mais do que o ouro, mais que a prata, mais que tudo, Senhor. Tu és o nosso noivo. Tu és o nosso amado. Tu és o nosso Salvador. O nosso Rei dos Reis. E o Senhor dos Senhores. Te damos a honra, Pai. Te damos a glória e o louvor nessa manhã. Abençoa, Senhor, a nossa sexta-feira. Que nós tenhamos uma sexta-feira abençoada e um fim de semana repleto de bênçãos e conexão com o teu Espírito. Obrigado, Senhor, por cada ensinamento e pelo privilégio de poder levar ao teu povo a verdade. Obrigado, Senhor, por confiar a mim o teu Evangelho. O Evangelho sagrado. Como o apóstolo Paulo disse, o sagrado encargo da pregação do Evangelho. Obrigado, Deus. Eu não era digno, mas o Senhor se achou em mim. Um homem íntegro. Obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço por cada vida nessa live. Por cada mulher, cada homem, cada adolescente, cada criança. Cada ancião, Senhor, que está aqui. Que nós possamos crescer juntos, Pai. Para a tua honra e a tua glória. Te damos honra, te damos glória, te damos louvor para toda a eternidade. No céu e na terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Não perca, a live da noite promete, hein? Sexta-feira promete a live da noite, das 7 da noite às 8 da noite, tá bom? Então, espero você, conto com você aqui, se você quiser aprender. Se ainda tiver fome e sede aí dentro de você, né? Se você aí for como uma corça e tiver vontade de beber das águas da palavra, à noite estaremos aqui para mais um período, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite, nós estamos aqui servindo ao reino de Deus em nome de Jesus. Tá bom? Você que não me segue, eu te recomendo que você siga, querido, aqui. Tem um botãozinho aí na tua live escrito seguir. Siga para você não perder os próximos conteúdos. Depois não reclama que não conseguiu, que não tem ninguém que ensina a verdade na internet. Mentira. Tem um profeta de Deus aqui que está te ensinando a verdade. Então, siga aqui se você puder. Você só vai seguir, você não vai colocar dinheiro aqui, ninguém está pedindo teu dinheiro. Siga para que você possa receber esses conteúdos e os cursos que vão vir, os livros que vão ser lançados, para que você possa ser cada vez mais fundamentado no Evangelho em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então é isso. Até a noite, para quem vai estar na live da noite às 7 horas, e para quem vai estar na live de amanhã às 9 horas, estaremos juntos se o Senhor nos permitir. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Grande abraço, um beijo no seu coração, fica na paz e até mais em nome de Jesus. Fica com Deus, queridos. Grande abraço.